efetivamente que eu vou apresentar, queria deixar essa pergunta em talvez 2 segundos de reflexão. Como que a gente realmente pode aprender a colaborar efetivamente com pessoas que não gostamos, nas quais não confiamos e com as quais não concordamos? E você olha para a teoria de complexidade, para a complexidade que a gente está vivendo no mundo hoje, cada vez mais é necessário aumentar a capacidade de colaboração. Existe uma complexidade que está aumentando. As pessoas estão mais empoderadas, ninguém tem controle de ninguém. Causa e efeito não é linear, nem no tempo, nem no espaço. E é necessário sentar num espaço de democratização, de globalização, para olhar para essa complexidade com olhos complexos. E não com achar que a urgência ela vai ser imediatista. Então o tempo é de parar e realmente refletir quais são os pontos de acupuntura do sistema. Interessante notar que quanto mais a complexidade aumenta e a necessidade de colaborar também é chamada, a nossa capacidade individual de colaborar está diminuindo. Então as polarizações são constantes, eu não vou nem citar aqui no Brasil, né, para não gerar nenhuma efusão aqui no auditório, até porque o tema é outro. Mas são muitas polarizações e fragmentações e a capacidade de colaborar está realmente diminuindo. Eu vou pedir licença que eu vou passar, porque a gente está com o tempo aqui bem apertadinho, que é o Richard Sennett, um professor da Universidade de Londres, de Nova York, trabalha bastante. As nossas metodologias, elas nasceram dentro de um universo social fragmentado, rompido, que é na África do Sul. Ainda assim, mesmo que as metodologias e a organização tenham nascido na África do Sul, e que lá seja muito clara a utilização de trabalhos multissetoriais e de diálogos onde você realmente enderece o conflito, sem medo de endereçar o conflito, e acreditando que o conflito, sim, vai ser a possibilidade de transformação do sistema, muitos outros sistemas, muitos outros ecossistemas também precisam olhar para essa maneira de se pensar na sociedade. Desculpa, eu vou passar essa. Então, eu vou apresentar um caso na Austrália, da Reels, que trabalha com violência doméstica. A gente também está com uma experiência muito rica na África do Sul, mas eu vou me focar no caso da Austrália. É interessante notar que eu fiz uma apresentação assim, bem escritinha, para que quem quiser também tomar notas, depois a apresentação vai ser disponibilizada. A gente tem um ponto de partida que o governo australiano ele decretou que violência contra a mulher é um problema complexo e que precisa ser endereçado num longo prazo. A partir do momento que ele decretou que é um problema complexo e que o governo precisa endereçar junto com as autoridades estatais, locais, suas comunidades, empresas e todas as comunidades afetadas ou não, ele começa a trabalhar, começa a pensar num plano nacional de redução dessa violência e cria realmente um plano muito consistente e muito comprometido com a mudança no longo prazo. É uma tentativa muito séria onde um quadro federativo vai trabalhar coordenadamente, né? A União cuida de sistemas legais, de uma assistência e uma segurança pública geral, o Estado tem as suas outras especificações e a municipalidade lida com o dia a dia da violência. Então, como é que você integra, como é que você deságua, como é que você faz o deságue e coordena essas ações, todos com o mesmo resultado, todos pensando no mesmo resultado para impactar a redução da violência contra a mulher. E ele lança, o governo lança com todos os parceiros um plano nacional que elenca seis resultados. Então, comunidades estão seguras e livres, os relacionamentos são respeitosos, as comunidades indígenas são fortalecidas, eles têm um braço bem específico para a comunidade indígena,
Serviços satisfazem as necessidades de mulheres e filhos, as respostas da justiça são eficazes e os agressores param com a violência e são responsabilizados. Então eles lançaram esse plano. Antes deles colocarem o plano em ordem, que é um plano de 2010 a 2022, eles vão testar se o plano tem ressonância na comunidade nacional. E testar significa fazer consultas, conversar, colocar juiz para conversar com polícia, colocar a polícia para conversar com o agressor, colocar agressor para conversar com agredidas, não exatamente o agressor que agrediu, mas um outro agressor. Conduzir diálogos multissetoriais nesse nível nacional, a gente está falando de um nível bem amplo, né? Que realmente coloque as pessoas para pensar juntas e pensar quais ações efetivas são pontos de acupuntura nos sistemas integradas, que desaguem da municipalidade até a União. Não são diálogos fáceis, não são diálogos que têm um resultado imediato, mas são diálogos que foram sendo construídos e que olharam para esse plano que já tem um resultado em 2022, que foram alterando esse plano e foram introjetando, né, todas as organizações que participaram, elas foram introjetando dentro dos seus próprios planejamentos estratégicos e das suas próprias ações junto às comunidades, né, tanto os espaços de assistência, de acolhimento, os polícias, eles foram introjetando esses planos e esses outcomes, esses resultados. Eu não estou nem seguindo a sequência dos slides. O nosso trabalho especificamente, porque é um pouco assim, pensar que qual é o problema? Qual é o problema da violência doméstica? Seria interessante ouvir de vocês qual é o problema da violência. Será que a gente concorda qual é o problema da violência doméstica? Nós que estamos nessa sala, um fractal do sistema. A gente é um fractal, uma coisa bem pequenininha. Será que a gente concorda qual é o problema? Se a gente não concorda qual é o problema, como é que a gente vai encontrar a solução? Não é? E será que são muitos problemas? Será que a gente consegue endereçar todos os problemas ao mesmo tempo? Não. Então a Reels na Austrália foi contratada para pensar o resultado 6, que é agressores parem com a violência e realmente sejam tomados em conta, né? Sejam retidos e que a justiça realmente os culpe pela ação que ele teve. A partir dessa pergunta, que é como podemos trabalhar juntos para melhorar a segurança de mulheres e filhos através do desenvolvimento eficaz da medição, que é muito difícil de medir, né? E da implementação dessas normas nacionais com o foco no agressor. Quer dizer, mulher e criança são a centralidade da segurança, mas o agressor, ele é parte, o outro está envolvido e ele é centro dessa mudança. Então foram conduzidas 65 entrevistas dialógicas com especialistas. A gente conduziu oficinas de imersão, de alinhamento de conceitos, porque, pasmem, foi necessário fazer um passo atrás. Alinhar com a nação o que significa agressor, o que significa violência doméstica, o que significa violência sexual. As pessoas não falam a mesma língua. E os sistemas de justiça, os sistemas de proteção, de prevenção, muitas vezes eles não usam nem mesmo a mesma linguagem. E não se entendem. Então, no resultado desses 6 anos de trabalho, tem um glossário. É sério. Porque é necessário trabalhar nesse alinhamento. E eu posso passar para vocês, se vocês quiserem ver, que isso é público. Então, a gente fez uma consulta, foram 13 oficinas com 240 pessoas em toda a Austrália. A gente também fez uma pesquisação, que a gente convidou pessoas vítimas de violência a responderem. A gente teve uma baixíssima aderência, só 13% respondeu, o que mostra, na verdade, um resultado difícil, inclusive para a medição. Eu estou bem de tempo? Tá. E aí a gente está trabalhando agora muito fortemente nesse engajamento de vítimas, agressores e partes interessadas.
que são diálogos bem específicos entre agressores, agredidos, juízes, policiais, pessoas chaves do sistema para sentar numa mesa de resolução de conflitos. Então você coloca 8 pessoas numa mesa que tem na verdade, história, que falam das vísceras, que falam da sua própria experiência pessoal e que vão endereçar um problema concreto e real. O processo é longo, ele vai até 2022. A gente passou por essa primeira onda, na verdade, a gente está entrando numa segunda onda, que é o processo de laboratório mesmo de cocriação de iniciativas. E não só a cocriação, né? Quando a gente viu a Major Denise falando da atuação dela na Bahia, eu fiquei pensando como é que a gente nacionalmente pega esse case baiano e leva para São Paulo, e leva para o Rio Grande do Sul, e leva para outros países do Brasil. Como é que a gente faz as pessoas conhecerem isso? Porque muita informação tem, mas como é que você deságua no sistema? Né? Como é que você movimenta as pessoas para que elas também possam? É possível fazer. É possível fazer. Colaborando. Colaborar é muito difícil. Se eu puder não colaborar, eu não colaboro. Se eu puder mandar, se eu puder decidir. Por que eu vou colaborar? Porque colaborar toma tempo. Horas de trabalho efetivamente. Né? E colaborar exige que você escute aquele que você acha chato, escuta que você tenha que negociar. Colaborar exige competência e habilidades que muitos de nós, eu inclusive, não temos. Paciência, escuta, atenção, ceder, falar com aquele que você não consegue controlar. Colaborar é muito complicado. Então, até agora, os resultados foram muito expressivos e muitas vezes intangíveis. Você dizer que a equipe de facilitação na Austrália oxigenou, deu um pouco mais de energia para a equipe que trabalha com violência doméstica todos os dias, faz sentido? É sair de alguns workshops, é sair de algumas oficinas e falar, tá bom, depois de 20 anos trabalhando com isso, eu acho que a gente pode continuar. Eu tenho capacidade colaborativa. Vamos trabalhar algumas competências e habilidades com as pessoas que estão atuando na violência doméstica. Então teve muito essa dimensão que você não toca, né? Essa questão da linguagem, dos termos e conceitos compartilhados, é um resultado muito importante do processo. Inclusive no site, se você entra, você vai tem um glossário e tudo. Tem um resultado, que é o resultado 1, eu comecei pelo 3. Mas agora eu vou para o 1. Antes, os departamentos de assistência para homens e mulheres, eles trabalhavam fragmentados na Austrália. Né? O departamento de mulher trabalhava com a questão do masculino, do homem, do agressor, endereçava o que tinha que endereçar. E a mulher também, com a vítima, com os filhos e tal. A partir desse processo, eles integraram as ações. Não é óbvio? É óbvio. A gente está fazendo isso aqui no Brasil, eu não sei responder. Talvez alguns de vocês saibam muito melhor do que eu. Então tem um fortalecimento também muito grande do papel de cada um, né, nessa história toda. Acordos e agendas comuns, e a gente está falando aí de nível nacional, mas não é só um pacto, vamos assinar um pacto. Porque assinar um pacto é muito fácil. É assinar um pacto e encorajar as pessoas para agir. Então tem uma prestação de contas integrada. Olhar para o agressor e ser consistente, provendo uma resposta a partir do sistema integrado. Né? Influenciar boas práticas de prevenção e poder disseminá-las de uma maneira que as pessoas entendam e que não motive mais ainda a violência. Se você colocar cartazes "não bata na sua mulher", você acaba incentivando o bata na sua mulher. Né? Inconscientemente, a imagem, a mensagem que fica, ela não é da negação, ela é da afirmação. Nossa, eu até pensei em fazer um parênteses. Eu não sei se em São Paulo a gente teve uma campanha de limpeza das praias. Desculpa, eu vou ter que fazer esse parênteses. Eu vou terminar. Eles colocaram fizeram uma campanha publicitária muito bem feita, super cara, você lembra? Super cara. E eram uns porquinhos indo pra praia. E eles chegavam na praia, eram todos sujos e faziam uma bagunça na praia. Mas eram simpáticos os porquinhos. A campanha, no final das contas, incentivou a sujeira das praias. É sério, porque você trabalha no imaginário, era uma animação.
E a mesma coisa com a violência doméstica. Você, no final das contas, trabalha com afirmação. Então, tem esse engajamento. O interessante desse caso é que o governo ele articulou com os estados, com as municipalidades. Então, é uma árvore de parceria muito complexa desse projeto. No que ele lançou o Plano Nacional, ele faz um processo de 4 anos de consultação, ele transforma o seu próprio plano, ele engaja as pessoas primeiro, antes de colocar as políticas públicas no trilho. Então você trabalha nesse engajamento visceral, antes de colocar a ordem e a regra da política pública. E aí a gente trabalha um pouco nesse piramidal, né, de resultados, mas principalmente eu queria destacar a criação de uma plataforma de diálogo e de transformação das partes interessadas num longo prazo. Obrigada. Obrigada, Mariana. É interessante porque eu acho que o painel está indo dando mais abrangente para o trabalho cada vez mais específico, passando assim pelas análises, né? E agora vamos para mais, então, um trabalho específico aqui com o Sérgio. Sérgio, por favor. Bom dia a todas. Bom dia a todas. Todas as pessoas que estão aqui. É uma honra estar aqui nessa mesa, grato pelo convite. A cada vez eu aprendo mais neste lugar. E estar de volta a Brasília, minha terra, sou candango, é muito bom nessa secura visceral. A gente passa, né, a lembrar de como que é seca a cidade, mas bem acolhedora, muito para recuperar tudo isso daí. E eu vou pedir para que algumas pessoas que estão com seus tabletes aí ligados, pesquisem aí no Google mulher pública. Esse lado aqui, mulher pública. E esse lado aqui, homem público. Joga no Google aí o que vai aparecer. Mulher pública, né? E veja a imagem da mulher pública e veja a imagem, outro lado aqui, homem público. Pois é, né? Sem a gente perceber, a nossa estrutura, a nossa sociedade já é violenta, né? E vai determinar então aquilo que é da esfera do privado, do público, a esfera da mulher, do homem na sociedade. Eu gostei muito da primeira fala e das provocações, pois falar por último muda totalmente a sua visão das coisas, né? E quando falou que a violência é uma confusão, é isso mesmo. É uma confusão de coisas. Fusão de várias realidades. Fusão da realidade econômica, fusão da realidade histórica, da cultura, da política e da religião. Falar de confusão, falar de violência, nos remete ao complexo binômio da razão e do sentimento. Pois ontem, como na abertura, as duas apresentações mexeram com os meus sentimentos, mexeram com as minhas convicções. E eu venho de uma família machista. Eu venho de uma família machista, onde meu bisavô era militar, meu avô era militar, meu pai era militar. Então isso foi muito importante para mim, cair nesse lugar. E um dos primeiros lugares que eu identifiquei, como gosto de fazer trilha, andando com alguns colegas aqui em Brasília, em direção à Chapada dos Veadeiros, que fica próximo daqui, eu chutei uma pedra. Nesse chutar da pedra, doeu muito e eu fiquei lá, né, agachado e chorando. E um colega veio e falou para mim: o que você está fazendo? Eu falei: estou chorando. Ué, que choro? Que choro é esse? Que lágrima é essa? Você pensa que eu sou Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, né? Um Van Damme, né? E aí a gente ficou parado ali, conversando sobre aquele choro, conversando, eu era jovem.
E ficamos conversando. Depois acabou, tirei o tênis, tirei a meia, saiu a unha, tudo bem, não estava mais doendo. Mas o que ficou foi a minha primeira impressão sobre isso. Que ser homem, sobretudo, é não ser forte, mas parecer ser forte, né? O parecer ser forte significa que você tem uma identidade construída com base nesses elementos. E isso, de certa forma, eu também pude constatar quando eu fui para o garimpo, ser garimpeiro. Infelizmente não fiquei rico, me tornei professor universitário, né? Virei professor, sou professor de filosofia em uma universidade em São Paulo, em que essa realidade do garimpo, totalmente humana, totalmente bem, né, civilizatória, me mostrou o que era então, que caminho, que ouro eu deveria seguir. E uma das coisas que então eu me decidi a trabalhar foi com a questão de ser homem na sociedade. E ser homem na sociedade é sempre aquele que tem a verdade, aquele que tem a certeza e tudo aquilo que pode legitimar ser homem na sociedade. Então, trabalhando com isso, eu não poderia partir de outro princípio a não ser das abordagens feministas. E fui então estudar num período em que falar de gênero era simplesmente falar das questões da mulher, e eu estava lá em vários congressos também querendo entender essas relações de gênero, e fui estudar os estudos feministas e poder entender de como e de onde a gente sai esse produto homem aqui que está sentado aqui nesta mesa, né, hoje em dia, e tantos homens aqui que estão sentados aqui hoje. Por que isso me interessa? Por que estudar a questão da violência me impactou? Me impactou porque na nossa sociedade o machismo decorre desse patriarcado. E esse patriarcado, então, como uma estrutura que cria todas as legitimidades e justificam na sociedade o poder do homem, o machismo é esta projeção. E quando esta projeção não consegue, por 100%, atuar na sociedade, vem então esta representação da violência contra a mulher. E esse machismo, ele então se coloca dentro dessa sociedade como um contexto muito geral, em que todos nós aqui, homens que estamos presentes aqui nessa sala, passamos em algum momento da vida sendo machista. Alguns perceberam mais, outros menos. Então, nós, homens, realmente temos um dever, né, de não só lutar pelo fim da violência contra a mulher, mas também extirpar esse machismo que ainda se carrega dentro das nossas relações, dentro dos nossos trabalhos. E fazer esse trabalho, né, também permite a gente ampliar os estudos sobre gênero, identificando que essa família, do jeito que estamos, essa sociedade, pois, na verdade, o primeiro animal a ser domesticado não foi o lobo, não foi a galinha. O primeiro animal a ser domesticado foi a mulher, para servir ao homem, para servir como reprodutora do seu patrimônio. Ou seja, o homem se apropria do corpo da mulher, o homem se apropria do fruto da mulher. Não, o filho não passa mais a ser filho da mãe, mas ser filho do pai. E se não for filho do pai, é filho da puta. Nesse sentido, a constituição dessa masculinidade, ela remete a uma situação onde o trabalho com os homens é desconstruir toda essa realidade, onde estão envolvidas aí as implicações de raça, etnia, classe social, sexualidade, significado de masculinidade e feminilidade. Vivemos num